Olá, boa tarde. Bem-vindos à Economia Brasileira, aula 8. Hoje é Festival Acemoglu Robinson. Eu trouxe aqui a Acemoglu Robinson para assistirem vocês. Então, hoje nós temos 4 apresentações da Acemoglu Robinson. Eu vou fazer um crash course rápido de Acemoglu Robinson. Vamos só dar uma olhada, já acertar o que vai ser da próxima aula, que com a Acemoglu Robinson a gente acaba essa parte oficial de instituições. Então, admitir aqui. Vamos ver o programa primeiro. Então, a próxima aula é o que impede que eficiência seja restabelecida. E aí é história, é path dependence, é lock-in, alguma coisa que aconteceu no passado que manteve esse país ineficiente sem poder se acertar ao longo do tempo. E o trabalho que a gente vai associar isso é Engelman e Sokolov. Claro, Engelman e Sokolov é tudo sobre instituições, antes seria tudo agrupado, mas aqui eu separei assim. Então, Engelman e Sokolov, aí tem o trabalho aí. Esse é o grande inspirador, eu acho, do trabalho do Acemoglu Robinson. E aí vai ter uma apresentação. Tem 2 apresentações nessa parte, mas a gente faz nessa próxima aula a primeira, e daí na quinta-feira esse segundo aqui. Então, porque esse Naritomi, Soares e Assunção é basicamente uma aplicação de Acemoglu Robinson ao Brasil, ou de Engelman e Sokolov ao Brasil. Então, as pessoas vão apresentar, Adriele e Douglas vão apresentar Naritomi e Soares e Assunção na próxima aula. E aí, Luiz Guilherme, nós estamos na frente aqui, e Maria Salete vão apresentar esse paper novinho, esse do Kedrowski e Nuno Palma, acabou de sair, então novinho. Eu nem li ainda, vamos ver como é que é. Então é isso. E aqui tem as apresentações, a gente vai fazer apresentações nessa ordem aqui, desses trabalhos. Temos The Rise of Europe, Income and Democracy, Economics versus Politics. E aqui não ficou bem claro para mim, porque o Fernando havia dito que ele tinha preferência pelo The Rise and Decline of General Laws, mas quando ele preencheu aqui foi From Ancient Regime to Capitalism. Mas seja qual for, daí vai aqui. Foi isso mesmo, professor, eu mudei. Tá bom. Mas os dois são bons, os 2 trabalhos são ótimos, então. Então tá. Isso aqui. Então, só para continuar rapidamente aqui, ainda tem pessoas precisando fazer apresentações. Deixa eu sair daqui. Deixa eu ver se algum daqueles que eu pulei na aula. Vou fazer 4 apresentações para a gente ir em frente. Cícero Rodrigues Melo Filho, tá aí? Douglas Mangini. Fábio Springer Freitas Pereira. Essas pessoas são as pessoas que eu pulei na aula passada, talvez sejam pessoas que não podem nesse horário e estão assistindo a aula. Professor. Eu já me apresentei, professor. Desculpa, então eu esqueci de botar aqui. Alguém pulou, eu me apresentei, mas se quiser só me apresentar de novo também. Não. Só que hoje eu estou sem câmera, professor. Eu estou com problema, estou sem câmera pelo computador. É desorganização minha aqui. Felipe Ribeiro Pires. Gustavo Libório Rocha Lima. João Isídio Freitas Martins. Então, João Pedro Lang. Eu também já me apresentei, professor. Que droga, desculpa. João Pedro Eringer Machado. Boa tarde, gente. Eu sou da turma de 2021.
Eu formei na UNB mesmo, eu terminei meu TCC em 2019, e eu queria estudar alguma coisa de história econômica, só que eu ainda não sei o que, não sei com quem conversar, por enquanto. É isso, prazer. Obrigado, João Pedro. E agora o terceiro João Pedro, que é João Pedro Pascoaleto Coutinho. Tá. João Vitor Roque Murta. Lucas. Estão me ouvindo, pessoal? Tá bom, desculpa. Vai lá, João Vitor. Meu nome é João Vitor, né? Eu estou agora no primeiro mês do mestrado, na verdade. Eu sou economista, formei pela UFMG, e interesse de pesquisa, eu tenho interesse mais por macro, desenvolvimento, crescimento, mas não descarto micro aplicada, voltado para a política pública, não. Eu estou querendo me descobrir ainda. Acho que é esse. E eu me inscrevi para ser o segundo debatedor hoje lá, do Egg-Time. Tá bom. Lucas Klotz. Opa, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou graduado em Economia pela UFR, sou aqui de Curitiba. Entrei no mestrado em Economia em 2020. Meu principal interesse, eu acho que está mais para a área de microaplicada, especificamente em economia política, instituições, cultura. E, bom, é isso. Obrigado. E vamos mais um, Lucas Santos e Silva. Opa, boa tarde. Eu sou o Lucas, eu sou do mestrado, entrei com a turma de 2020 também. Minha formação não é em economia, eu sou engenheiro formado em engenharia elétrica na UFMG. E em termos de linha de pesquisa, eu estou trabalhando com o Bulgarin, o professor Maurício Bulgarin, mas ainda sem um tema especificamente definido, mas é mais para a área de jogos, leilões e assim, a princípio. Ok. Então, obrigado. A gente continua, ainda tem bastante gente para apresentar nas próximas aulas. Então, como eu falei, eu vou fazer só para não entrar direto em Asimov Robbins assim, muitos de vocês já conhecem, mas é bom ver. Eu acho que eu preparei um negócio que ajuda a entender a visão geral deles aqui. Espera aí, deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Opa, então, aqui está eu chamei isso aqui um crash course em Asimov Robinson. Então, rápido, você não tem tempo para fazer detalhado, vamos fazer um crash course. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um negócio meio vergonhoso, eu tenho vergonha de mim mesmo de fazer isso. Eu tenho umas sobrinhas que elas, toda vez que elas viajam para o Rio de Janeiro, elas vão, opa, tomara que eu encontre uma pessoa famosa, daí eu vou pedir um autógrafo. Você fala, que besteira, você tem que ser você mesmo, não tem que entender. O que adianta o que os outros fizeram é glória deles. Você conhecer alguém por osmose, a glória não vem. Mas eu vou fazer exatamente isso aqui, botar uma foto minha aqui com o James Robinson. Isso foi lá na Universidade de Indiana, mas pelo menos porque eu estou fazendo isso, que daí, se eu começar a falar as coisas erradas, aí diz, não, mas ele deve saber o que está falando, porque ele conhece o James Robinson. Então, tá aí. Então, o que eu vou fazer, eu quero mostrar primeiro, assim, muito rápido, uma sequência dos trabalhos deles, meio que cronológica, pulando alguns, só para pegar duas coisas. A diversidade dos temas, e dois, daí a unidade que tem de abordar esses mesmos temas através do mesmo arcabouço. E mais para frente, daí a gente vai ver qual é esse arcabouço. Mas aqui é só, então, é bem rápido. Assim. Então, o primeiro trabalho lá deles, que eu vi eles juntos lá no ano 2000, é esse
Why did the West extend the franchise? Inclusive, o Robinson veio aqui no Itamaraty apresentar numa conferência que Itamaraty fez, que eu apresentei também o trabalho lá, mas eu nem percebi que ele não conhecia, né? Mas aqui é aquela ideia de as elites vão estendendo direitos toda vez que tem uma crise, uma rebelião vindo aí, você vai estendendo um pouquinho de direitos para botar panos quentes na rebelião, e aos poucos isso expande direitos e eventualmente você pode chegar num ponto em que você está numa democracia, alguma coisa assim. Eu não vou nem tentar descrever todos eles, vamos só mais ou menos olhar os títulos, e outra coisa que vale a pena olhar é os lugares onde publicados. American Political Science Review é o American Economic Review da ciência política, é o lugar mais difícil de publicar, mais prestigioso. Então, Inefficient Redistribution. Repara um pouco o tema, como bate com esse nosso tema de o que impede a eficiência de ser atingida. Não existe uma presunção que só dá tempo, as forças econômicas aos poucos vão dar um jeito de resolver e a gente resolve todos os problemas. Não, pelo contrário, esse é um ponto muito forte neles. A Theory of Political Transitions, é o mesmo tema de novo. O trabalho bem famoso deles, que a gente viu já umas 2, 3 vezes. Political Economy of Kuznets Curve. The Reversal of Fortune. Geralmente na história, países que já são ricos continuam mais ricos, mas com colonialismo virou o contrário. Os países que eram mais ricos, as colônias que eram mais ricas, atraíram os colonizadores que exploraram elas, aí elas botaram instituições poliativas, e aí isso persistiu ao longo do tempo e elas viraram mais pobres. Quem era rico virou pobre. E quem era pobre, Estados Unidos, essas colônias ruins, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, essas colônias onde não tinha nada para espoliar, essas receberam instituições melhores e viraram a reviravolta da fortuna. Esse vai ser apresentado hoje. Economic Backwardness, persistência de poder, elites, tem muito de elites. Se você, muitas vezes quando você lê a Simone Robbins, você diz assim, peraí, mas eles estão restabelecendo o marxismo, né? Como sempre criticaram, muitos economistas criticaram o marxismo, mas depois você vê Income and Democracy vai ser apresentado hoje. Modernization Hypothesis, não é esse paper, mas a gente vai ver, o Income and Democracy é sobre essa hipótese, e eles esse ano lançaram mais um paper sobre a Modernization Hypothesis também. Why is Africa Poor? Uma coisa muito boa deles é que eles realmente levaram, fora assim de, vamos estudar países, tudo quanto é países de lugares diferentes, realmente vamos fazer uma coisa empírica, diversa. Consequence of Radical Reform, French Revolution. Então, aí eu fiquei cansado de cut and paste as coisas e chegou lá, não, vou botar a lista inteira aí. Então, você vê um monte de coisa. E aqui eu botei só Acemoglu e Robinson juntos. Tem só os do Acemoglu sozinho, só do Robinson sozinho e tem vários outros. Então, é realmente admirável isso aqui. E tem mais e mais. Bom, aí, nisso eles têm 3 livros. O livro de 2005 é um livro mais cheio de modelos, né? O Acemoglu é um dos mestres nisso aí. O título é uma referência a um título de um livro de Barrington Moore, acho que é da década de 70, 60, um sociólogo que chama The Social Origins of Dictatorships and Democracies. E aí o deles é The Economic Origins. Why Nation Fails se conhecem, e The Narrow Corridor, que acabou de sair, e que eu falei, eu acho que teve menos impacto. Eu, inclusive, comprei, comecei a ler, mas não tive tanto estímulo ainda. Eles lançaram outros papers depois, eu fui para os outros papers, mas ainda pretendo depois ler. Tá, então, primeiro, só rapidamente, eu quero falar um pouco de impacto que eles tiveram na profissão, talvez, não é tanto na literatura, na profissão, na literatura via profissão, e depois alguma das ideias deles. Tá? Então, a primeira coisa que eu sinto que eles fizeram é se tornaram um estudo de instituições respeitável.
Eu já falei bastante sobre isso. Eu fiz parte desse grupo de New Institutional Economics lá desde o começo. Meu orientador era dessa área, trabalhava com o Douglas North e várias outras coisas. E não era bem visto, era marginal, era fringe, né? Não tinha dignidade dentro da profissão. Profissões assim, não é dignidade, a palavra é prestígio, não tinha prestígio dentro da profissão. E eles tornaram respeitável, eles pegaram essa literatura que já existia, deram uma outra roupagem, mas especialmente tornaram respeitável, que um era de Harvard, o outro de MIT, e ciência é assim, né? Eles tornaram história sexy, história também não era a discussão. Hoje não tem mais essa discussão, eu acho, talvez porque já aconteceu, mas a discussão sempre era em vários departamentos, inclusive no UNB a gente já pensou isso, vamos tirar as matérias de história do currículo. Essa história econômica, isso pode ficar ali num optativa para quem quiser, mas isso não é importante. Vamos botar cálculo estocástico, vamos botar mais umas 3 matérias de coisas matemáticas, porque isso que era importante. É assim que se pensava antes na época. E hoje não, hoje a profissão se voltou muito para a história, muito por aquela razão que eu falei. A minha teoria é que história é um ótimo fonte de variação exógena, de randomização, como o negócio hoje é testar causalidade, história é cheia de causalidades para serem testadas. Uma é políticas públicas, essa é uma área. Vamos testar o programa tal, vamos testar tal coisa que o governo oferece. Outro, testar a história. E eles reabilitaram a área de desenvolvimento econômico, development economics, essa área, era uma área meio também marginal, a economia não era... estava meio atrasado, e eu não estou dizendo que são eles especificamente que fizeram isso. Isso era um movimento, talvez tinha que acontecer, né? Assim, história econômica tinha que voltar a ser uma parte importante de economia, que não tem como não ser, eu acho. Mas eles participaram disso e foram fundamentais, ao meu ver, ao fazer isso. E eles também consolidaram muito a ideia de política, como é política, as explicações têm que ser políticas para fenômenos econômicos. A não ser só fenômenos puramente microeconômicos ali, o mercado de laranjas, mas a maioria das coisas tem um componente político e a gente não tem como separar as coisas. Acho que a economia achou que em algum momento podia. A gente pode só olhar as variáveis econômicas e explicar só através disso. Então, eles ajudaram com isso. E eu também atribuo a eles ajudar a deslanchar a revolução de credibilidade, porque aquele paper do Colonial Origins, onde eles pegaram mortalidade colonial como uma variável instrumental, aquilo teve muito impacto. Essas duas coisas. Uma, a ideia de achar variáveis instrumentais esquisitas, inusitadas, impensadas, divertidas, essas coisas. Mortalidade, especialmente mosquitos, né? Mosquitos 500 anos atrás é que geraram a performance relativa de países hoje. Essa ideia, quando saiu, a gente já se acostumou com isso, mas quando saiu, parecia uma coisa maluca. E outra coisa, essa coisa de dados, de você... É muito comum você dizer, eu queria testar coisa, mas não tem dados para isso, não existe dados, então eu não vou fazer. Não, você não pode falar isso. Dados, tem algum lugar, você tem que ir lá, construir, achar dados, não é só fazer download. Dados... quando eles fizeram isso com mortalidade das colônias, isso mostrou para as pessoas, e depois vieram coisas muito mais fantásticas do que isso. Melissa Dell e vários outros fazendo mais coisas, mas eles acho que deram um pouco esse exemplo. E só a última coisa aqui, eles têm uma estratégia, você vai reparar se você ler muito Asimov e Robson, de fazer o seguinte, eles vão... Eu tenho a minha teoria que o James Robinson, ou um deles, ou os dois deles, deve ser um speed reader, sabe, de leitor rápido. Porque, e tem gente assim, tem um coautor meu que faz isso, e eu testei ele, e realmente ele faz. Eu achava que era mentira, que era impossível, e eu fiz um teste, eu tirei um livro aleatório e peguei, porque eles têm, né, muita informação, demonstra ter lido muita coisa. Então, eles pegam, assim, um sociólogo lá de 1930, aí eu botei resgatar para economistas. Todos os sociólogos conhecem esse cara e aprendem tudo, mas um economista nunca ouviu falar naquele cara. Barrington Moore. Eu citei Barrington Moore hoje, eu não sei quem é Barrington Moore, do livro com o mesmo título deles. Mas tem muitos casos. O Income and Democracy, que vai ser apresentado hoje, é o
Lipset Hypothesis, a teoria da modernização, que é o Lipset. Todo cientista político sabe aquilo, mas eles puxaram essas coisas para a economia. Isso que é uma boa estratégia, inclusive que eu vi que vários de vocês nos seus comentários citaram gente que eu não sei quem que é Stahl e outros assim. Talvez seja uma boa ideia, talvez tenha um jeito de testar isso economicamente. Tá. E que ideias e contribuições? Eu botei só algumas assim que eles conseguiram amarrar bem, eu achei. Primeiro, essa instituições como a causa fundamental do crescimento econômico, que é o título do Economic Growth Handbook deles. Então, deixa bem claro o ponto de vista deles, né? Aí eles cunharam essa ideia de instituições exclusivas e extrativas, botando binário, assim, fica mais fácil. Claro que é uma simplificação muito grande, mas isso teve um impacto, ajudou as pessoas a pensar a respeito disso. A ideia de persistência, o argumento deles é muito isso, né? Coisas que aconteceram lá no passado, as instituições que foram colocadas lá no passado tiveram uma persistência de séculos e hoje tem consequências. As instituições hoje têm essa persistência, lock-in, path dependence, histeresis, tem vários outros nomes para essa coisa, e não é que eles inventaram isso, mas eles puseram isso no argumento. Isso pegou, tanto que daqui a 2, 3 aulas nós vamos ter uma sessão toda de persistência, que é toda herdeiros desse pensamento deles. Eles também não inventaram, mas ajudaram a botar no vocabulário diário de economistas a diferença entre de jure e de facto. Tem leis, instituições, poder de jure e de facto, tem o que está escrito na lei, e tem coisa que não, a gente vai ver no arcabouço agora, que não está necessariamente na lei, mas que tem impacto do mesmo jeito. Outra ideia importante é essa que, essencialmente, é o tema da disciplina, de que não tem um teorema de Coase, quer dizer, não basta só esperar e tudo vai se acertar. A gente vai negociar embora todas as ineficiências e elas vão embora, e politicamente, especialmente. Por que países pobres, os cidadãos não chegam para as elites e dizem, nós pagamos para vocês deixam a gente mudar esse sistema ineficiente que tem nesse país, vamos botar uma democracia pungente aqui, quando crescer a gente vai e paga você. E a razão é porque é muito difícil fazer esses compromissos críveis. É o que eles chamam de a social conflict theory, uma teoria de conflito social. É muito difícil esses grupos sociais negociarem, então você fica preso nessas situações ineficientes. E o último, que também tem a ver com um dos trabalhos hoje, essa ideia de critical junctures. Eles não inventaram essas palavras também acho que é de ciência política, sociologia, a ideia de que em algum momento da história aconteceu alguma coisa, pode ser absolutamente exógeno ou aleatório, um terremoto, ou endógeno, uma revolução, ou um líder carismático, alguma coisa aconteceu, e aquilo botou o país para um certo caminho, quando ele podia ter um outro país muito parecido, situação muito parecida, pode ter ido para outro caminho. Então, essa ideia tem muito a ver com complexidade, né, que tem extrema sensibilidade a condições iniciais, mas é muito diferente do que a gente tem em economia. Em economia, a gente sempre tentou, a gente queria uma teoria de tudo, uma teoria com um equilíbrio único, e aí com regras, leis gerais que, tipo, todo país que enriquece vira democrático. Isso é uma lei geral, né? Todo país que enriquece vira democrático. É muito fácil entender, e tem um equilíbrio único. E critical junctures, não. Uma borboleta pousou, bateu as asas, isso fez esse país, 500 anos depois, ser um país industrial democrático, e esse outro país, que era muito parecido, foi e virou uma ditadura pobre. Alguma coisa assim. Tá. E aqui, deixa eu também bem rapidamente ver o arcabouço. Esse é o arcabouço essencial deles. Eu tenho para mim que qualquer paper deles que você lê, você consegue colocar em termos disso. Então, a ideia é que tem a nossa variável dependente está aqui, performance econômica. É isso que a gente quer explicar. O que determina a performance econômica? São as instituições econômicas.
se tem monopólios, quem é que pode abrir negócios, como é que é os impostos, as políticas públicas, etc. O que determina as instituições? Bom, depende de quem tem poder. As pessoas que têm poder é que vão escolher. As instituições são escolhidas. Como é que o North fala? They are the humanly devised constraints and restrictions. Então, que humans que devise isso? São as pessoas que têm poder político. E quem são essas pessoas? Bom, as instituições políticas dizem, se for uma monarquia, direito divino dos deuses, então as instituições dizem, quem for filho do rei anterior é que vai ser o próximo filho. Essa é a instituição política. Se for uma democracia, diz, vai ser uma eleição, quem ganhar mais de metade dos votos leva. Então, tem regras políticas, instituições políticas de júri, oficiais, está escrito, são oficiais. Mas também tem poder político de facto. De facto é aquilo que a gente viu na aula passada. Quem tem poder de violência vai ter que receber algum poder, porque senão ele usa a violência. Então, se você tem poder de violência, ou você tem números, muitas pessoas, ou você é muito organizado, você tem uma capacidade de resolver a ação coletiva que os outros grupos não têm, então você vai receber concessões, você vai receber rents, ou você tem amigos poderosos em outros países, talvez, alguma coisa assim, alguma coisa dessas. Não está escrito, não é oficial, que só para você ser forte você vai receber poder, mas acontece. E o que determina isso é o que chama da distribuição dos recursos. Você é forte porque você tem números, porque você tem uma posição geográfica boa, isso é uma distribuição de recursos. Então, quem tem o poder político é determinado pelas instituições e pela distribuição de recursos, e essas pessoas têm poder, não só escolhem as instituições econômicas, como eles escolhem as instituições políticas do futuro, do T+1. Então, eles podem mudar as instituições políticas e eles vão mudar elas ou manter elas para realçar o seu poder, para segurar o seu poder. Então, e aí as instituições econômicas também vão afetar a distribuição de recursos. Se você dá um monte de monopólios para quem tem poder, esses monopólios vão ficar mais fortes ainda, vão ter mais poder ainda, mais recursos. Aqui, o jeito de pensar, isso aqui tem feedback, né? Esse distribuição de recursos amanhã vai ser a distribuição de recursos hoje, amanhã. E as instituições políticas de amanhã vão ser as instituições políticas amanhã. É como se fosse variáveis de estado, quando se faz a otimização dinâmica, variáveis de estado, são essas duas variáveis de estado, ou como se fossem estoques, e as outras são fluxos que vão alterando marginalmente os estoques. Então, é bem simples, mas tudo cabe aqui. Poderia fazer assim, pega a Coreia do Norte. Coreia do Norte, as instituições políticas dizem, aqui vai ser o filho mais velho do Kim Il-jong, que vai substituir ele, tá aqui. Mas, além disso, eu não sei tem gente lá que tem poder por alguma razão, 600 generais que têm poder lá por alguma razão que não está escrita, mas eles são bem organizados e o ditador toma cuidado de atender os interesses deles. E aí eles escolhem instituições econômicas meio malucas, né? Não é competição, não é esse tipo de coisa. Eles também vão fechando, tomam muito cuidado para as instituições não abrirem, não adianta falar em democracia, nem participação ou inclusão, e isso afeta a performance econômica, que é muito ruim, e aí o modelo, você consegue explicar ou encaixar uma história em cima disso. Em Why Nations Fail, transformaram nisso, já mostrei isso umas 2 vezes, mas tem 2 equilíbrios, tem um equilíbrio virtuoso, um equilíbrio perverso. Isso é bem simples, né? E tem também, eu já mostrei isso, esse é do The Narrow Corner. Então, você tem que, meio que tem um sweet spot, né? Tem um sweet spot, você precisa de Estado, você precisa de um Estado, algum tipo de centralização, para oferecer bens públicos e algumas condições de fundo para crescimento econômico,
mas você precisa também de uma sociedade que vigie o Estado e que tenha como contestar abusos de poder. Então, tem um caminho estreito ali que alguns países podem seguir. E aí, só a última coisa, e a gente vai chegar lá, só dizer, hoje, daí eles já fizeram um outro passo para responder a seguinte pergunta. E a profissão toda, todo mundo já meio que aceitou instituições, então a ideia agora é, mas por que essas instituições? Se todo mundo concorda que instituições são importantes, por que explica as instituições que o país escolhe? Por que todos os países não escolhem as melhores instituições para a sua situação? E a resposta vai ser cultura. Né? Então, esse aqui, olha, saiu em maio de 2021. Professor, Obrigado. só tirar uma dúvida que, assim, eu não conheço tão a fundo a literatura, os artigos dele, mas pegando aquela das origens coloniais, né, aquele argumento da mortalidade dos colonos, né, então, basicamente, que eles estão, meio que a ideia que está por trás é você povoou onde era possível povoar, porque tinha condições razoavelmente seguras para você ir. E aí, onde você não tinha essas condições, basicamente se explorou. Que assim, é um argumento meio estranho e que é o contrário do que você disse, que é argumentado nesse outro paper, que ele fala que parece fazer mais sentido lá do contexto histórico, porque você explorou onde você podia explorar e onde você não podia explorar, o caso dos Estados Unidos, lá o seu próprio artigo tenta explicar isso, você acabou povoando porque você não tinha muita outra saída, né? Eu queria saber, assim, se eles não tem um conflito aí, como que eles compatibilizam esse paper mais recente que você citou com esse paper das origens coloniais? O que eu acho que o que eu interpreto a visão deles é o seguinte: colonização significa uma colônia é para você gerar renda para a metrópole, né? Todas são assim, e isso que todos os colonizadores queriam, independente se eram ingleses, suecos ou portugueses. Aí o que você precisa fazer? O que você precisa é de mão de obra, porque as colônias têm terra. Elas têm terra, o ideal seria achar ouro, mas muito poucas tinham ouro, então você vai ter que juntar terra com mão de obra. Agora, o recurso escasso é mão de obra, terra é abundante. Então, é toda uma questão de mão de obra. E o jeito mais rentável de usar a mão de obra era alguma forma de escravização. Ou você escravizar, ou servidão, ou mita, alguma forma de você botar trabalhadores na terra e tirar. E a própria Estados Unidos, a colonização dos Estados Unidos foi isso, aquela Virgínia, é uma tentativa de pegar pobres ingleses e colocar lá. Só que não tinha muito o que fazer. Então, em algumas colônias não tinha oportunidade, não é que eles não quiseram fazer isso. Não, aqui nós vamos fazer uma colônia de povoamento. Não é, porque não era rentável fazer exploração. Eles queriam fazer exploração, o que eles mais queriam fazer era explorar aquilo ali, levar a escravidão, alguma coisa assim. Então, foi porque não aconteceu. A opção era, então, tentar atrair gente para lá. Aquele é meu paper, né? Atrair, como é que a gente vai atrair? Dando terra para eles, de graça, tentando atrair eles com terra. Eles não querem vir, então, prometa terra, não, liberdade, a gente dá liberdade, a gente não vai interferir com vocês. Então, não foi por ideologia nem nada, foi respondendo à escassez e à abundância. É o jeito que eu vejo. Eu acho assim, esse argumento me parece bastante razoável, mas eu fico pensando em que medida isso não é contraditório com a evidência deles de que as colônias se desenvolveram, são as colônias em que a mortalidade era mais baixa, ou seja, que você tinha mais condições de povoar a região. Porque, me parece que é um argumento exatamente diametralmente oposto desse que você apresentou, né? Não é que você explorou onde você podia explorar e onde você não podia explorar. Extraindo recursos, tentou extrair recursos de alguma outra maneira, que foi povoar e tentar retirar recursos no futuro. Na verdade, você povoou onde dava para povoar, e onde não dava para povoar, você criou instituições ruins, porque aquele negócio ficou basicamente ligado à exploração de recursos. Eu acho que tem uma certa contradição nisso, não sei se você vê de maneira diferente. Quer ver aonde que a gente vai ver isso em um detalhe relativamente bom? Vai ser a próxima aula, porque o Engelman e Sokolov é exatamente esse argumento. Antes deles, inclusive, eles tiraram o argumento para mim do Engelman e Sokolov. E lá é legal que eles pegam as políticas que os diferentes colônias fizeram. Qual? Política de educação,
política de terra, política de abrir negócio, política de crédito, de imigração e outras. Então, dessas políticas todas, quais políticas foram escolhidas pelo colonizador inglês, pelo colonizador português e outros? E você vai ver, e o que eles mostram é que onde a diferença é muito grande. Algumas são bem fechadas e outras são bem mais abertas. E aí o argumento de persistência disso, uma vez que você começa extrativo, espoliador, fechado, você permanece durante muito tempo. Na próxima aula, o tema vai ser esse de novo. É exatamente essa pergunta que você está fazendo. Então, tá. Então, vamos lá. Então, deixa eu compartilhar aqui, deixa eu tirar aqui. A primeira pessoa, então, vai ser Lucas Santos Silva. Deixa eu liberar o slide aqui. Okay, pode compartilhar. Apareceu aí? Apareceu. Então, só as regras. Então, são 7 minutos. Eu vou... E todo mundo tem que estar ciente disso. Ó, é impossível o Lucas apresentar isso em 7 minutos. Não dá para fazer. Então, essa é a natureza da coisa. E deixa eu tentar fazer um negócio. Não sei se isso aqui vai funcionar. Se não funcionar, a gente muda, mas... Ok. Pode ir. Eu estou uns 10 segundos depois, mas... Tá. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Lucas. Vou falar aqui rapidamente, então, sobre o artigo The Rise of Europe, Atlantic Trade, Institutional Change and Economic Growth, que foi publicado na American Economic Review em 2005. E a ideia central do artigo parte da observação do que os autores chamam de First Great Divergence, que é um período de crescimento sustentado sem precedentes na história que foi experimentado pela Europa Ocidental entre 1500 e 1800. E aí eles notam que os responsáveis por esse crescimento foram basicamente as nações com acesso ao Oceano Atlântico e que tinham um maior envolvimento nesse comércio com o Novo Mundo, Ásia, África, incluindo o colonialismo e escravidão, que é o que a gente vai chamar aqui de Atlantic Traders, basicamente Grã-Bretanha, França, Holanda, Portugal e Espanha. E aí isso fica claro nesses 2 gráficos que eu vou mostrar. Esse primeiro comparando o crescimento da Europa Ocidental com a Europa Oriental e a Ásia. Então fica bem clara essa diferença de crescimento. E aí quando a gente abre esse crescimento da Europa Ocidental entre Atlantic Traders e North Atlantic Traders, fica bem claro também que o principal responsável por esse crescimento são, de fato, os Atlantic Traders. E aí os autores, diante disso, ressaltam alguns fatos importantes. O primeiro é que esses dados estão condizentes com as teorias que enfatizam que esse comércio do Atlântico, de forma, teve uma importância muito grande para esses países. Só que as evidências que eles levantam sugerem que esses retornos não seriam suficientes para que todo esse crescimento fosse devido ao impacto direto desse comércio. E eles notam ainda que o crescimento não ocorreu até que algumas nações tivessem algumas instituições políticas garantindo direitos de propriedade e afins. Então, frente a esses fatos, eles fazem uma primeira hipótese, que seria que o crescimento durante esse período deve-se, em parte, a efeitos indiretos do comércio internacional no desenvolvimento institucional. E aí eles notam também que, dentre esses países, nem todos, esses Atlantic Traders, nem todos apresentaram o mesmo padrão de crescimento. Aqueles que tinham instituições iniciais menos absolutistas verificaram um crescimento econômico mais rápido. Então, o que leva eles a fazerem uma segunda hipótese, que é que, no caso desses efeitos indiretos, que a gente apontou anteriormente, teve uma interação importante entre instituições iniciais e envolvimento no comércio do Atlântico. Então, com essas 2 subhipóteses, eles formulam uma hipótese geral, que é a hipótese geral do artigo, que é o seguinte: a ascensão do comércio no Atlântico fortaleceu algumas camadas da sociedade que estavam fora do círculo real, permitiu que essas demandassem e obtivessem algumas mudanças institucionais relevantes, que, por sua vez, levaram a maior crescimento econômico. Só que essas mudanças aconteceram só nos países que, além de terem fácil acesso ao Atlântico, tinham também instituições iniciais menos absolutistas, ou seja, onde esses freios e contrapesos da monarquia permitiam os comerciantes tirarem
algum benefício desse comércio no Atlântico. Em países que eram mais absolutistas, os grandes beneficiários desse comércio no Atlântico eram a própria coroa e seus aliados. Então, basicamente, a gente está falando que crescimento do comércio no Atlântico e instituições políticas iniciais menos absolutistas levaram a fortalecimento dos grupos mercantes e restrições no poder da monarquia, que levaram a mudanças nas instituições políticas e mudança nas instituições econômicas, que, por sua vez, levaram a mais crescimento econômico. E aí, de forma a tentar testar cada aspecto dessa hipótese, depois de toda uma contextualização, explicação histórica, eles fazem algumas análises econométricas, a gente vai só passar pelas 4 principais aqui, não dá tempo de falar em detalhes delas, mas a primeira análise que eles fazem é para testar essa ideia de que o crescimento econômico pós-1500, de fato, foi principalmente devido aos países envolvidos no comércio do Atlântico. Então, o modelo é esse que está aí, não vou entrar nos detalhes, mas os resultados obtidos são consistentes, de fato, com a tese de que o maior crescimento foi devido a esses Atlantic Traders. Aí, feito isso, eles passam para uma segunda análise, que é testar essa expectativa de que o crescimento diferenciado dos Atlantic Traders, de fato, deve-se ao modelo, fazem a primeira expansão do modelo e chegam a resultados similares aos anteriores, verificam, de fato, que o mecanismo de atuação desse processo seria o comércio no Atlântico, e não algum evento paralelo ou coisa do tipo. E aí, como de costume, eles testam a robustez desses resultados, controlando por um monte de variável, religião, incidência de guerra, distância do Equador, nenhum item altera os resultados anteriores. Eles fazem uma análise ainda para ver se era um efeito geral de portos ou se era de fato específico para portos no Atlântico, e chegam que de fato é específico para portos no Atlântico. Os portos no Mediterrâneo e cidades do interior não observaram o mesmo efeito. E aí partem então para uma terceira análise, que é testar essa relação entre as mudanças nas instituições políticas e o envolvimento no comércio do Atlântico. Então, para isso, eles criam uma métrica própria de instituições ligada a restrições ao executivo, expandem aquele modelo anterior e chegam, mais uma vez, conforme sugerido a hipótese, que o aumento do comércio do Atlântico, com esse aumento do comércio do Atlântico, o maior avanço nas instituições ocorreu exatamente nesses Atlantic Traders, corroborando a hipótese que eles propuseram. E aí a última e principal que eles estão testando nesse artigo, eles partem para investigar se foram de fato as nações com instituições iniciais menos absolutistas que tiveram maiores retornos a partir dessas oportunidades oferecidas pelo comércio no Atlântico. Então, eles expandem mais uma vez o modelo, colocam mais uma variável relativa à instituição inicial e obtêm resultados que mostram que esses padrões de crescimento da First Great Divergence, de fato, é explicado majoritariamente por esses países que possuíam instituições iniciais menos absolutistas e que estavam envolvidos no comércio do Atlântico. Então, concluindo rapidamente aqui, as principais conclusões são: os Atlantic Traders são, de fato, os responsáveis pelo grande crescimento da Europa Ocidental nesse período observado. Essa contribuição do comércio no Atlântico se dava por 2 canais: o canal direto, o lucro propriamente dito, mais um canal indireto importante, que seria o de desenvolvimento institucional. Esse canal indireto se manifestava só nos países que cumpriam 2 pré-requisitos: o acesso ao Atlântico, obviamente, e instituições iniciais não absolutistas. E aí, nos países que cumpriam esses 2 pré-requisitos, o retorno do comércio no Atlântico fortaleceu grupos fora do círculo real, o que levou à reforma das instituições políticas, que, por sua vez, levou à reforma das instituições econômicas, que, por fim, estimularam um maior crescimento econômico. Aqui tem uns resultados específicos que eu deixo só como curiosidade depois para quem quiser ver, e acho que era isso. Muito obrigado. Dúvidas? Excelente. Obrigado, deu certinho o tempo. Então, vamos para o debatedor. O debatedor é João Pedro Mussi. E depois nós temos 3 pessoas que fizeram comentários sobre esse trabalho: Tiago Santos, o João Coutinho e Fábio Fujita. Se depois quiserem, teriam precedência em fazer comentários, já que talvez nem todo mundo que queira fazer comentário, mas quem fez comentário escrito pode. Então, vai lá, João. Você quer apresentar slides ou não? Quer que eu tire a tela aqui, moço? Não, pode manter a tela aí. É só, primeiramente, parabenizar o Lucas pela apresentação muito boa. E adicionar que, ao longo do texto, eu achei bem interessante eles fazerem uma análise histórica do que os outros autores, principalmente no final do século XVIII, começo do século XX, achavam o porquê da Europa se desenvolver mais do que os outros continentes, especialmente em relação à Ásia e o começo da independência das Américas. Então, ele citou Weber em alguns momentos,
aspectos socioculturais, de que a Europa tinha um lado mais etnocêntrico, que a cultura da Europa permitiu tal feito, e eles puseram que análise mais realmente geográficas e econômicas do porquê foi melhor para a Europa se desenvolver. E um paralelo que ao longo do texto que eu estava vendo, especialmente com muitas citações pela Holanda, no breve período que a Holanda colonizou parte do Nordeste brasileiro, houve bastante desenvolvimento das instituições próprias, porque puseram o Conde de Maurício de Nassau, se não me engano, e ele possibilitou a retirada do poder da monarquia portuguesa, que era absolutista, e possibilitou não só desenvolvimento, o investimento na produção, quanto também nas instituições. Militarizou um pouco para aumentar a propriedade privada, que os produtores tinham medo da retirada da sua propriedade. Desenvolveu muita educação, especialmente na área de Recife, possibilitou a liberdade religiosa, que tinha todos esses aspectos na Holanda continental. E outro adendo, que logo no final, na conclusão do texto dos autores, eles avisam que não existe uma razão só para o desenvolvimento europeu. Existem muitas outras. O texto em si, eles planejam que isso daí é só um adendo no porquê a Europa se modernizou mais do que os outros continentes, né, nesse período. Ok, obrigado. Então, se tivesse tido alguma pergunta específica do debatedor para o apresentador, aí o apresentador respondia. Como não houve, foi um comentário, daí a gente abre, então, para algumas perguntas. Como eu falei, se essas pessoas que fizeram os comentários quiserem falar, ou se não, qualquer outra pessoa também. Temos espaço para umas 2, 3 comentários, perguntas. Talvez seja bom se tirar agora Alguém? Algum comentário? Alguma participação? Deixa eu fazer uma coisa que eu achei bem interessante nesse trabalho, foi essa ideia de muita gente, uma explicação, muita gente diria assim que as colônias ficaram ricas porque elas foram lá e roubaram tudo das colônias e trouxeram, e essa riqueza foi uma transferência de riqueza. E o argumento deles é um argumento institucional. Eles mostram, não, a riqueza colonial, eu fiquei surpreso com o número, uma coisa como 5%, contribuiu 5% para o PIB inglês, alguma coisa assim. Eu queria até saber para o Brasil, porque você ouve isso o tempo todo de gente no Brasil. O ciclo do ouro, Portugal roubou todo o ouro do Brasil, e então foi por isso que a gente ficou pobre. E provavelmente o argumento deles é que não é isso, as instituições. É culpa dos portugueses, mas não via roubar o ouro, via legar instituições. Institutions as the fundamental cause of economic growth, e não simplesmente a transferência de coisas que estavam no Brasil para Portugal. Então, se ninguém tem comentários, vamos passar para a segunda apresentação. Então, diga. Teve até um livro que um colega citou, que é do Jorge Caldeira, que é a História da Riqueza do Brasil. Se eu não me engano, no livro fala que durante o ciclo do ouro, a receita do Estado português, 80% vinha do Brasil. Só com algo assim. A receita, né? Mas receita é uma coisa. Eu queria saber, assim, eu queria saber o contrafatual, né? Se não tivesse tido... Em todo caso, eu aposto que é muito menos do que a maioria das pessoas pensam, de que esse não é o canal principal, né? Mas eu também não sei. Talvez seria interessante alguém justamente pesquisar isso. A Espanha talvez seja uma exceção, porque lá a quantidade de prata que fluiu foi suficiente para gerar uma superinflação, né? Uhum. E todo mundo aumentou os preços das exportações para a Espanha e tal. Então, talvez lá tenha sido, sim, uma parcela significativa do PIB. E o outro vertente desse argumento é que teria sido o tráfico transatlântico.
que esse que teria sido a fonte de riqueza, e tem, inclusive, esse movimento querendo argumentar exatamente esse tipo de coisa. Mas, pela visão deles, não. O importante é justamente de afetar as instituições. Então, vamos para o segundo trabalho, é a Cláudia Hirardo, Income and Democracy. Oi, professor. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu acertar aqui o geral. Espera aí. Está aparecendo aí? Está sim. A minha apresentação, né? Ok, pode ir. Tá. Então, vou apresentar sobre Income and Democracy, né? Foi publicado na American Review de 2008. A gente vai começar com um referencial teórico, a motivação, falar um pouco dos dados, e um pedaço da parte de modelos econométricos, porque foram testados muitos modelos, mas aí a gente vai para a conclusão, porque não vai dar tempo de falar de todos eles. Em relação à referência e motivação, né, existe uma associação estatística muito grande entre a renda e a democracia, né, e ela é a pedra angular de influência na teoria de modernização, né? De acordo com o Lipset, ele sugere que a democracia foi criada e consolidada por um amplo processo de modernização, e que isso envolveu as mudanças de fatores de industrialização, urbanização, riqueza e educação, e que elas têm um fator em comum, e que esse fator em comum eles desconfiam que seja ligado à democracia. Então, esse princípio central da teoria de modernização, ele é citado pelo Robert Down, né, pelo Huntington e por outros, né, inclusive o Barro também, em 99. Essa correlação, né, ela é vista, né, de uma forma bem contundente, realmente, né, de acordo aqui com o gráfico. Então, existe uma correlação muito grande entre a renda e uma medida de democracia. Com relação aos dados, né, eles trabalham com as medidas de democracia, que é a Freedom House Political Rights Index e o Policy Democracy and Autocracy Index, né? São medidas relacionadas com a questão de se há liberdade no país, se os partidos têm uma participação, né? Então, é uma medida que é calculado um índice, né? Eles fizeram isso. E tem os dados de renda, né, de PIB per capita, o PIB para 500 anos, que foi construído pela Madison, em 2003, e eles utilizam também dois instrumentos, né, que é a taxa de poupança e a renda mundial ponderada pelo comércio, né. Em relação ao modelo, então, eles argumentam que o Barro, em 99, ele usa o modelo dizendo exatamente que o modelo de MQO agrupado, né, e chega à conclusão de que então, a renda teria uma forte influência na democracia. E aí eles preferem utilizar um modelo de efeito fixo, adicionando esse delta aqui, exatamente para criar a ideia de efeito histórico, né, de coisas que, né, uma pontuação, você tem uma pontuação para a democracia relacionada ao valor defasado da própria democracia, e você tem uma variável principal de interesse, que é o valor defasado, né, que é o Y, da renda per capita, né, do log da renda per capita. E aí você tem esse gama aqui, que é o coeficiente. Com relação aos resultados, então, eles apresentam os dados em relação à Freedom House Index, né, e você já vê que aqui, com essa correção de efeito fixo, já cai bastante aquela correlação que a gente verificava anteriormente. Mesma coisa aqui, né, quando a gente faz o modelo, né, você vê que o OLS agrupado, ele tem
um gama de 0,72, né, tipo 7%, e quando ele pega o efeito fixo, isso já cai para menos de 1%, então fica bem menos significante. A mesma coisa acontece para os índices do Pollitt, né, e dá até negativo aqui, ó, no 0,006, e por conta disso, eles argumentam que você não pode afirmar, né, que o modelo de efeito fixo ele mostra efeito causal, então ele testa as variáveis instrumentais, ele já usa a taxa de poupança e a renda mundial ponderada pelo comércio ali para fazer. E aí ele também chega à conclusão de que não existe nenhuma evidência de efeito causal positivo entre renda e a democracia, nem para esse instrumento, e ele faz, né, como o Lucas também mencionou, que ele também faz os testes de robustez, e usa variáveis históricas de religião e não consegue encontrar realmente ali um forte impacto causal da renda, né? É muito mais relacionado aos dados, aos fatores históricos. Então, a gente vai exatamente para as seguintes conclusões, né? Existe, sim, uma forte correlação estatística entre renda e democracia entre os países, mas a principal fonte de viés potencial da regressão da democracia na renda per capita são os fatores históricos específicos de cada país que influenciam o desenvolvimento político e econômico. É necessário controlar os fatores específicos de cada país, né? Que afetam a renda e a democracia, e uma vez que introduzidos esses efeitos fixos, você começa a ver que a relação positiva entre renda e per capita e as várias medidas de democracia desaparece. A ausência da relação significativa entre a renda e a democracia não é motivada por grandes erros padrões, né? Você vê que realmente é bem baixa a variância, o erro padrão que aparece ali, e as estratégias também de variáveis instrumentais não mostram evidências de efeito causal na renda sobre a democracia. E aí ele vem com aquele argumento de que os caminhos de desenvolvimento político e econômico estão interligados e que as sociedades podem embarcar em caminhos divergentes de desenvolvimento político e econômico, inclusive criando caminhos de prosperidade e democracia e outros relativos à pobreza e ditadura, né? Ele também não descarta o caso, ele diz que os resultados não fornecem evidência de efeito causal da renda sobre a democracia nos painéis de 5, 10 e 20 anos, mas que para 100 anos ou mais pode ser que exista esse caso de alguma correlação, sim, de efeito causal, na verdade. E que os resultados não implicam que a democracia não tem efeito sobre o crescimento econômico, né? Um implica no outro, mas né, renda não implica em democracia, mas democracia pode implicar em crescimento econômico, inclusive tem um artigo dele, de 2019, aí, que fala, né? Democracy does cause growth, né? E é isso. Ok, obrigado. Aqui nós temos 2 debatedores para esse. Então, primeiro, Thales e depois João Vitor. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Cláudia pela apresentação, foi muito boa, conseguiu resumir bem a ideia do artigo. E sobre esse artigo, né, é interessante, porque quando se pensa em regimes democráticos, né, nós sempre associamos aos países mais ricos, com maior renda per capita, nós associamos a regimes democráticos. E nós pensamos naqueles países da OCDE, que são todos democráticos, e quando nós pensamos em países que não são democráticos, nós pensamos naqueles países da África subsaariana, no sudeste da Ásia. E apesar da gente ver essa relação, é interessante que os autores eles colocam no texto que a maior parte desses países, né, no processo de crescimento moderno, eles não tinham regimes, eles tinham regimes não democráticos. Então, é bem interessante testar essa ideia, né, popular de que existe um efeito causal entre renda e democracia. Né? Como a Cláudia mesmo disse, eles acabaram encontrando uma relação causal, mas encontraram uma correlação. Então, aí dentro dessa ideia, né, gostaria de levantar esse ponto aqui mais como
um comentário, que, né, essa existência na literatura econômica de uma causalidade leva a pensar de que o aumento de renda em países levaria ao regime democrático, isso seria natural. Então, você poderia ter regimes autocráticos que, com aumento de renda, eles tenderiam a se tornar regimes democráticos. Então, isso também é uma coisa estudada, né, esse efeito de transição, e é uma ideia que se tem, tanto que isso foi colocado também dentro do artigo, por uma visão do Robert Barro, que coloca que, uma própria citação dentro do artigo, que aumentos em várias medidas de padrão de vida prevêem um aumento gradual da democracia, né? Em contraste, democracias que surgem sem desenvolvimento econômico prévio tendem a não durar. Então, existe também uma ideia aí que eu gostaria de colocar, é que para que uma economia fizesse transição para regimes democráticos, ela precisaria ter um preparo prévio para aceitar esse regime, que um dos princípios seria o aumento da própria renda. E aí eu gostaria de colocar aqui um artigo bem interessante que fala sobre isso, que é o do Democratic Transitions Produce Bad Economic Outcomes, do Roderick, que ele mesmo cita, um paper de 1999, mas esse é o de 2005, e onde ele testa justamente esse argumento de será que transições democráticas, elas em países que têm instituições fracas, que não estão preparadas, poderia realmente levar a resultados ruins, né? Ou seja, será que o efeito de renda é um fator principal para você levar esse regime democrático com sucesso? E interessante nesse artigo aqui, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, é que eles encontram que, apesar de não terem achado essa questão da causalidade também, mas que os resultados, né, que no curto prazo você tem, sim, benefícios para o crescimento, e o principal que eles encontraram é que encontrou-se uma redução da volatilidade econômica, ou seja, esses países ficaram mais estáveis. Então, depois de fazer esse levantamento, Cláudio, eu queria saber se no artigo eles chegam a comentar sobre esses processos de transição e o que você acha também da questão da causalidade reversa, né? Acho que eles poderiam ter testado isso no artigo e acabaram não testando. Eu gostaria que você comentasse. É isso aí, né? Obrigado. E eu passo a palavra também para o outro debatedor. Ok. Eu respondo, professor? Responde primeiro, é melhor. Tá, então, lá no artigo, eles comentam, sim, que uma questão, né, relacionada se existe realmente a renda, ela tem um efeito causal também nessas transições, né? Por exemplo, saiu de um regime, né, que é autocrático para um democrático, e o contrário também, mas que eles dizem que eles têm ali eles não têm um espaço adequado para comentar naquele artigo, mas eles têm um artigo subsequente, né, de 2009, onde eles chegam à conclusão de que também eles não encontram esse efeito causal nas transições, né, e testam, e mesmo assim não tem, né? Então, essa é uma questão. A outra questão é relacionada ao caminho reverso, né? Porque a gente fez renda implica em democracia, e agora, né, o Thales perguntou do democracia implica em renda. Dentro do artigo, ele comenta que ele desconfia de que isso é verdadeiro. E aí é uma crítica, né, que eu acho que podia ter alguma coisa ali no artigo, né, mas talvez também por conta do espaço, né, que ele não tinha, né, já que o artigo é um artigo já bem completo, né, mas eu acho que ele queria ir muito para o lado de entender a questão da teoria da modernização, e por isso ele puxa o Lipset, e aí a questão toda é que na modernização o caminho é esse, né? Renda
implica em democratização. Então, por conta disso, ele não se dedica tanto assim, mas é o que eu estava até comentando, né? No final, aí, na última conclusão, é que ele realmente, no artigo de 2019, ele chega a essa conclusão, inclusive usando o mesmo tipo de mecanismo. Ele usou o MQO de efeito fixo, o modelo com estimativa GMM, e aí ele chega na consideração de que realmente, uma vez que a dinâmica do PIB é controlada em um tipo de regressão, há sim um efeito positivo de democracia significativo no PIB dos países, inclusive com uma persistência assim, para 25 anos, né? Eles dizem que o PIB de longo prazo aumenta em cerca de 20% a 25% nos próximos 25 anos após uma democratização. Ok, obrigado. Obrigado. Seria interessante ver, porque desde então surgiu a ideia da morte da democracia, né? Tem até uma classe de livros que são livros sobre morte da democracia, de tanto que tem. No New York Times tem Death of Democracy Books, aí tem os mais populares. Então, talvez hoje em dia essa outra causalidade seria diferente. João Vitor. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Ô Cláudia, valeu pela apresentação, e esse gancho era justamente o comentário que eu tinha pegado esse artigo, Democracy Does Cause Growth, né? Porque quando eu peguei o artigo original, né, Income and Democracy, foi um certo choque para mim que ele não acha essa relação causal que já é esperada entre a renda gerando instituições democráticas, né? E aí eu tive curiosidade e peguei esse outro artigo que, né, até no primeiro ele já suspeita que existe essa relação causal, e porque tem muito essa noção, né, de que a democracia pode oferecer amarras para o crescimento, um processo decisório mais demorado, mais custoso. Aqui no Brasil se usa muito o exemplo da ditadura, né, como se durante esse período fosse mais fácil produzir o crescimento econômico. Ele até cita que existia uma certa literatura que indicava que existe um efeito ou nulo ou negativo da democracia sobre o crescimento econômico. E ele usa, parece que uma metodologia parecida com o artigo original, né, de essa forma de controlar os efeitos fixos, né, essas características individuais históricas dos países. O GMM, variáveis instrumentais, parece que ele agrega esse índice de democracia para reduzir desvio padrão, e ele chega justamente nessa conclusão, né, de que realmente, né, até o título fala, né, bem forte, a democracia causa o crescimento, né? Existe a correlação, mas aí ele vai e investiga a relação causal inversa, né? E, assim, veio na minha cabeça, igual o Bernardo falou na última aula, é muito difícil da gente precisar o que está acontecendo agora, né? A gente até tenta interpretar de algumas formas, mas existe essa interpretação hoje de que essa instabilidade econômica pode estar gerando essa regressão democrática de 15 anos para cá, seja via redução de crescimento, né? Aumento da desigualdade, né? Que na prática, para a massa, a maioria da população, o padrão de vida continua o mesmo durante gerações, né? Aqui no Brasil também, num prazo mais curto, né? Essa possível regressão democrática está associada com a instabilidade econômica. Aí, assim, no caso chinês também, que é sempre o caso que vem à mente quando a gente investiga democracia e crescimento, aí eu assim, penso numa hipótese que seria interessante, seria a gente investigar assim, uma reversão de tendência. Por exemplo, se a gente pensava, né, e nesse artigo Income and Democracy prova o contrário, a gente pensava que o crescimento da China tenderia a desenvolver instituições democráticas melhores. Mas talvez a reversão agora dessa tendência de crescimento, né, que eles cresciam mais, parece que estão crescendo menos, pode ter alguns sinais aí de uma evolução democrática, parece algumas sementes aí de uma certa rebeldia, né, assim, por liberdade de expressão. Enfim, essa hipótese de que assim, não necessariamente a renda causa o crescimento, mas talvez uma reversão de tendência, como está acontecendo em alguns países, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aumento da desigualdade, né, reversão de uma tendência de crescimento, de prosperidade. Talvez isso na China pode ter, não sei, pode ter algum sentido investigar.
Era isso aí que eu queria acrescentar aí. Inclusive, lá no artigo tem um comentário dele, citando o Barro, que ele fala que, em contraste a essa questão da renda e da democracia, o Barro chega a uma conclusão de que democracias que surgem sem um desenvolvimento econômico prévio, que elas tendem a não durar. E aí também isso pode fazer um pouco de sentido nesses países, né, onde a gente vê esses golpes, né, e, por exemplo, na América Latina, essa questão de vai e volta regime militar e essa confusão toda, exatamente porque ele fala sobre isso, né, sobre esse padrão, que se você não tem um desenvolvimento econômico adequado, a tendência é de que a democracia ali não se instale de uma forma duradoura, né? Ok, mais alguém? Alguém quer fazer Eu quero fazer um comentário, professor, sobre o que o João falou sobre a China. O Amartya Sen, no livro dele, A Ideia de Justiça, ele relata uma anedota supostamente verídica sobre o Mao Tse-tung. Na época da Grande Fome Chinesa, anos 58 a 61, o Mao Tse foi investigar quais foram as causas da fome. Por quê? Chegavam para ele os relatórios de que todas as fazendas estavam produzindo muito bem. E aí, quando ele foi investigar, ele viu que o que acontecia? O sujeito que administrava a própria fazenda lá, ele via o relatório das outras fazendas e falava, bom, tá todo mundo falando que está bem, então eu vou falar que o meu tá bom. Aí ia para o nível superior, aí da província, sei lá, aí o cara olhava para as outras províncias e falava, pô, todas as outras províncias estão falando que estão bem, então eu vou falar que estou bem também, senão vai sobrar para mim. E aí foi subindo assim, todo mundo mentindo que estava bem, quando na verdade ninguém estava bem. E aí a conclusão do Mao Tse-tung foi, a causa da grande fome foi falta de democracia. E aí é interessante a forma como ele conceitualiza a democracia, que para ele essa comunicação do que realmente está acontecendo com a população é a democracia. Mas, contraditoriamente, a gente pode olhar que esse problema foi resolvido atualmente na China com a descentralização do governo. Atualmente, as administrações locais têm muito poder, o poder na China é muito distribuído. Só que isso só aconteceu depois da morte do Mao Tse. Então, ele fez o diagnóstico acertado, alinhado aí com o Acemoglu, de que a democracia causaria o crescimento, mas ele ficou preso ali à ideologia dele e não conseguiram fazer as reformas até ele morrer. Esse seu comentário do Mao Tse-tung, eu percebi isso, se você vê aquele seriado do Chernobyl, aquele seriado é exatamente isso. Cada pessoa só se preocupa em botar a culpa no outro e com medo de que ele nunca vai mais subir na carreira. E o tempo todo esse de baixo, de cima, botando a culpa no de baixo. Até. O China é muito interessante para o Acemoglu e Robinson. Quando eles lançaram Why Nations Fail, eu ouvia muito, eles iam apresentando, eu ouvia muito podcast, YouTube, apresentação. No momento que acabava a apresentação, acho que eu vi mais de 30. Invariavelmente, sem exceção, a primeira pergunta do público era e China? Porque eles ficavam lá falando, instituições inclusivas que geram crescimento econômico. E a primeira pergunta era e China? E aí eles puseram a cabeça na guilhotina. Eles falaram, nós achamos que China não vai crescer. No longo prazo, a falta de instituições inclusivas vai emperrar. Então, vamos ver, né? É uma hipótese testável bem clara e eu meio que concordo com eles. Mas não é popular. A maioria das pessoas acham, não, daqui a 20 anos a China já está dominando o mundo, é o que está se achando. Bom, professor, diga. Eu só queria lembrar no que a Cláudia falou e o outro menino também, eu acho que o Lucas, que naquele livro deles, que é a Nações que Fracassaram, porque as nações fracassaram, na questão do empoderamento, ele vai exatamente ilustrar toda essa questão da transição do processo de ditadura militar ou ditadura com a democracia, e aqui no Brasil eles vão enfatizar exatamente um período de uma greve nos anos 70, que foi a questão da greve da Scania,
e que, com isso, voltou a em oposição aos militares, e, com isso, também, aquela questão, aquele grupo social que estava defendendo essa volta da democracia, em seguida eles passaram a ser exatamente os nossos governos, né? Que veio a FHC, depois veio o Lula, tudo isso. Então, é só para lembrar que depois ele veio fazer isso no livro. Ok. Vamos passar, a gente tem, o debate está bom, está ótimo, mas tem mais 2 trabalhos ainda, então para dar tempo. Agora, Fábio Augusto Fujita com Economics versus Politics. Cláudio, acho que você tem que tirar o seu. Desculpa. Deixa eu zerar aqui o meu relógio. Ok, pode ir. Bom, boa tarde, meu nome é Fábio Fujita, eu vou apresentar o artigo Economics vs. Politics, Pitfalls of Policy Advice. A ideia geral desse artigo é que, no entendimento tradicional, as políticas públicas elas devem buscar eliminar ou reduzir falhas de mercado que aumentaria a eficiência e melhoraria o bem-estar social. E aí, por falhas de mercado, se entende como externalidade, bem público, monopólio, competição imperfeita, enfim. Esse é um paper descritivo, os autores fazem uso de exemplos históricos para argumentar que a remoção de falhas de mercado e a política econômica devem considerar as consequências políticas. Entre os principais argumentos está de que o poder econômico e o poder político eles são conectados, e a forma de exploração e distribuição de renda pode afetar o equilíbrio político futuro. Um dos exemplos que ele traz é como diferenças no modelo de mineração em Serra Leoa e na Austrália levou a resultados diferentes. No caso de Serra Leoa, a extração era feita por uma única firma, o que em tese seria mais eficiente por conta de ganhos de escala e por facilitar a arrecadação. Mas isso no final acabou levando ao enriquecimento de pequenos grupos e a formação de instituições não democráticas. Enquanto que na Austrália, a extração era feita por grupos menores e independentes, que, defendendo seus interesses, acabou levando à formação de instituições democráticas. Outro argumento é de que remoção de falhas de mercado pode afetar a distribuição de renda, favorecendo grupos já dominantes e impactando no equilíbrio político. E aí ele traz o exemplo da redução da regulamentação bancária nos Estados Unidos a partir de 1975, né? Quando se chegou à conclusão de que remoção de restrições bancárias, vistas como falha de mercado, poderia levar a um rápido crescimento econômico. E, de fato, começou a se reduzir gradualmente as restrições bancárias, e, de fato, se observou um rápido crescimento econômico. Mas também teve um aumento do poder das instituições financeiras, que já eram fortes, um aumento da sua participação no PIB, e também um aumento no lobby, que levou a mais desregulamentação. E aí fica claro como isso levou a uma redução do bem-estar social, quando a gente pensa que isso acabou culminando na crise de 2008, né? Crise financeira de 2008. Outro argumento, ele usa uma afirmação do North, que o contrafactual apropriado de eliminar os rents, né, não é uma economia de mercado competitiva, mas uma sociedade em desordem e violência. E o argumento, ao usar essa afirmação, é de que a manutenção dos rents pode manter a paz, né, e a sua remoção pode causar agitação civil e guerra civil, o que acabaria reduzindo a eficiência. Outro argumento é de que o equilíbrio político pode depender de indicados, né, que por exercer pressão por salários mais altos e possivelmente desencorajar a adoção de novas tecnologias pelos empresários, pode acabar reduzindo a eficiência. Mas aí ele cita como, historicamente, os sindicatos foram importantes no estabelecimento de democracias, e, inclusive, ele cita o caso do Brasil com o PT, né, nesse caso que a Ionete citou, da greve da Scania. Ele fala também sobre as restrições de compatibilidade de incentivo político, que são condições que um grupo ou uma pessoa tem que manter para se manter no poder, né? E aí ele fala que a remoção das falhas de mercado pode levar à quebra de coalizões e alianças, inviabilizando a existência do próprio governo. E, por fim, um último argumento que eu vou citar é que a afirmação de good economics is good politics pode ser uma falácia, né? E aí ele usa o exemplo de Gana, quando foi feito um acordo com o FMI,
e como um dos pré-requisitos para a liberação de recursos pelo FMI era a desvalorização cambial, o que de fato na época parecia ser o correto a se fazer economicamente, e foi feito, mas isso acabou levando a uma revolta popular e posteriormente criou condições para um golpe militar, né? Então, em termos de conclusão, né, esse conceito que foi apresentado por eles, ele é diferente do conceito clássico de second best, onde quando não é possível obter a condição ótima, né, você pode obter as condições ideais, second best, né, como o próprio nome diz, alterando as outras condições. Outra conclusão é que a política econômica não deve focar apenas em remover falhas de mercado e corrigir distorções, particularmente quando isso favorece grupos já dominantes. E por fim, que o efeito negativo de reformas econômicas que não levem em conta consequências políticas futuras podem superar os benefícios, reduzindo a eficiência geral. Ele faz uso de vários outros argumentos, inclusive ele cita o caso da privatização russa ou o caso da Revolução Gloriosa, que ele citou em outros trabalhos dele, né? E acho que a gente pode fazer o link com diversas situações recentes que a gente tem experimentado na política. Mas, por enquanto, eu vou me manter nos argumentos que ele utilizou no artigo mesmo. É isso. Então, o microfone está fechado, professor. Caio, debatedor. Obrigado. Bela apresentação, Fábio. Você conseguiu transmitir bem qual é a ideia do artigo. Eu acho que ele serve basicamente como um alerta de cautela para os economistas que foram fazer recomendações de política, né? Assim, presta atenção nas consequências caso sua política se encaixe nisso aqui. Eu acho que é particularmente curioso o caso que ele coloca de possível rompimento da ordem social, caso se rompa a estrutura de incentivos políticos, porque eles têm também, como o professor mencionou, eles têm um artigo sobre a Revolução Francesa, tem artigo sobre a Revolução Gloriosa, que são situações em que ocorreram rompimentos da ordem social, né? Então, se você ler só esse artigo, fica com a impressão de que é sempre uma coisa negativa você ter uma quebra da ordem social, que mesmo para eles não necessariamente é verdade. Mas o comentário que eu queria fazer é sobre um artigo do Danny Roderick, de Harvard, que foi publicado no ano seguinte a esse, no mesmo periódico. E o Danny Roderick critica esse artigo do Acemoglu e Robinson, dizendo que eles tomam os interesses políticos como dados e rígidos. E você tomar interesses como rígidos significa que a própria recomendação de política se torna irrelevante. Porque se você recomenda, mas só vai ser factível, só vai ser feito aquilo que atenda aos interesses das elites, não faz diferença que recomendação você está fazendo. No máximo, ela vai servir para você fazer uma narrativa, para servir ao público, para tornar a política mais palatável. E eu queria perguntar para o Fábio, você acha que realmente é central na argumentação do Acemoglu que os interesses políticos sejam rígidos? Ou você acha que é secundário? Ok, obrigado. Primeiramente, eu acho que a gente tem que pensar não só nos interesses políticos, né? Em sim, nos interesses de toda a classe que estiver envolvida. No exemplo clássico que ele trouxe aí, por exemplo, dos sindicatos, né? Quem defende o sindicato vai falar que, de fato, o sindicato é muito importante, foi muito importante para a formação de democracias. Por outro lado, quem ataca os sindicatos pode dizer que não necessariamente o sindicato vai estar defendendo o interesse do trabalhador, ele pode estar defendendo o interesse dos próprios dirigentes para tentar manter a classe no poder, né? E independente de ter esse teu argumento de ter um interesse bem definido e fixo, né? Eu acho que, de fato, o importante é que, ao gerar esses aconselhamentos econômicos, é importante você tentar buscar manter o equilíbrio, né? E aí fica claro também o risco da polarização, né?
Como a gente não consegue necessariamente julgar os efeitos desse aconselhamento para daqui a 20 anos, 50 anos, às vezes nem 5 anos, a gente não consegue dizer isso, é importante a gente manter o equilíbrio e aí fica de fato evidente esse risco dessa polarização. Deixa eu fazer um comentário sobre o comentário do Caio. Eu achei muito bom você levantar esse paper do Danny Roderick. Bem, deixa eu botar ele em outros termos para os alunos poderem ver. O Roderick fala assim, em economia, a gente faz o melhor que pode, dada a escassez, e a gente vai fazendo o melhor que pode e a gente esbarra numa fronteira de possibilidades tecnológicas, né? A gente esbarra na tecnologia. E aí, o que a teoria econômica diz? Ela diz assim, a gente não diz, esbarramos na tecnologia. A gente inova e a gente expande a fronteira e consegue ir mais longe. O Roderick diz, por que a gente não faz isso também com questões políticas? A gente fez o melhor que pode, dado as instituições políticas. O Asimov Robinson diz, então não adianta tentar mudar, você não pode se esbarrar na parte política. E o Roderick está dizendo, não, pode vir um inovador, um entrepreneur político e achar um jeito de convencer as elites a abrir mão e fazer um negócio intertemporal e expande o negócio. Esse comentário é muito bom. Né? Eu já tinha lido esse trabalho e gostei muito quando eu li do Roderick. E só um exemplo disso, o Brasil, o mensalão, tem um monte de gente, quando aconteceu o mensalão, todo mundo falava assim, a gente tem que parar com essas emendas parlamentares, porque emendas parlamentares, tem o mensalão. Para mim, em parte, o mensalão foi porque restringiram emendas parlamentares. Emendas parlamentares eram usadas para fazer trocas políticas. Se você proibir as emendas parlamentares, não vai parar as trocas políticas, você só vai fazer de um jeito mais ineficiente. Se vocês quiserem mudar, você tem que mudar algo muito mais profundo do que só isso. Esse debate até às vezes fica meio estranho, né? Porque, sei lá, quanto foi para a emenda parlamentar, em vez de investir em educação, saúde, mas a emenda parlamentar vai muito para isso também, né? Não é que às vezes, assim, do debate público, parece que a emenda parlamentar, você dá o dinheiro parlamentar e ele gasta com ele. É óbvio que ele não tem uma alocação eficiente, ele vai colocar no curral eleitoral dele, mas ele vai investir lá em coisas que têm visibilidade, muitas vezes construir um centro de saúde, etc. Então, acho que tem um pouco esse debate um pouco meio maluco. Bom, alguém mais quer fazer um comentário sobre isso? Por exemplo, o Matheus escreveu um comentário sobre isso, e Vinícius, Adriele e o próprio Caio fizeram. A gente tem tempo para mais um ou dois comentários. Bom, eu só queria comentar que assim, essa crítica que o Roderick faz do Acemoglu, eu não acho válida. Eu não acho que seja central para o Acemoglu que os interesses sejam rígidos. Então, eu acho, inclusive, que a teoria do Roderick complementa muito bem a do Acemoglu. Eu acho que você pode compatibilizar as duas sem problemas e recomendo bastante a leitura do artigo, apesar de ter essa crítica meio sensacionalista. Ok, mais alguém? Não, professor, não sei se, só para confirmar, eu fiz um comentário também sobre esse artigo, né? Que você falou vários nomes, só para confirmar que está com você aí. Thiago, sim. Eu acho que eu não falei, devia ter falado. Não, é só para não ter perigo de ter perdido isso. Mas, enfim, meu comentário é mais no sentido, talvez, um pouco na discussão que já foi feita, assim, de... se você atinge esse equilíbrio, então, um pouco que... A minha leitura, pelo menos, assim, o subdesenvolvimento, acho que até da linha do North, é um pouco um equilíbrio de rent-seeking, né? Você tem um equilíbrio que não é ótimo, e você está lá um equilíbrio onde as elites, de alguma forma, chegaram numa estabilidade baseado em ineficiência econômica. É essencialmente isso. Então, assim, se você não bloquear essa ineficiência econômica, não retirar essa ineficiência econômica, você simplesmente não vai se desenvolver, né? Mas o ponto dele tudo bem, às vezes você pode retirar essa ineficiência econômica e ir para um lugar ainda pior, né? Porque você pode desestabilizar toda a economia. Mas o desafio é você conseguir, assim, conceitualmente eu entendo eles, o desafio é você conseguir visualizar isso, né? Você tem uma dificuldade de identificar políticas que resolvam falha de mercado, quanto mais identificar os efeitos de longo prazo isso tem sobre o equilíbrio político, né? Eu acho que o risco de você chegar numa inação completa, né? Você sempre, então isso pode ter esse efeito, e você não leva política nenhuma.
porque é bem difícil você prever quais são os efeitos colaterais, né? E mostra um pouco o desafio do desenvolvimento econômico mesmo, na linha do North mesmo, de você conseguir passar de um tipo de sociedade para outra, como isso é desafiador, porque você precisa ao mesmo tempo retirar a falha de mercado, tornar o sistema mais eficiente, mas sem desorganizar o sistema como um todo e mantendo a coesão social. Ok. Obrigado. Eu acho que isso que o Thiago falou, professor, eu acho bastante válido, porque parece difícil não só visualizar o resultado, como o Thiago falou, né? Mas também parece ser um tanto que difícil você convencer as pessoas de que hoje eu vou fazer aquilo que não parece ser o melhor por conta do impacto que isso pode ter daqui 20 ou 30 anos, né? Essencialmente, o que vocês estão dizendo é o que o Acemoglu diz, é que não existe um teorema de caos político, né? Os custos de transação são muito complexos e direito de propriedade. Professor, me parece que o que você pode levar tenha políticas simples talvez sejam melhores que complexas. Um exemplo, para mim, típico é você ver essa reforma que estão propondo para o Bolsa Família, você cria uma confusão tão grande que aí realmente é impossível você tentar imaginar qualquer coisa de quais são os efeitos, você cria vários grupos e regras diferentes. Se você pegar o programa original, que é muito mais simples, eu acho que é muito mais fácil de você tentar prever, né? Ou pelo menos ter uma ideia de quais podem ser os efeitos de longo prazo e curto prazo. Eu acho que isso se liga também muito com a ideia de crenças, né? Por exemplo, nos casos de política monetária e de controle de inflação, que ela só funcionou quando foi simples para a população entender, né? Até o Bugarin, ele tem um artigo nesse sentido. Então, vai nesse sentido que o Fábio fala, assim, de facilitar. Nem sempre as teorias econômicas elas são fáceis de compreensão para a sociedade como um todo. E também tem um outro ponto, assim, eu acho que não é só desse artigo, mas dos 3 que foram apresentados até agora, sempre me vem à cabeça a teoria do Marcos Mendes, no sentido de que a nossa democracia, ela criou um pacto social que ela gera um uso dos recursos, um sobreuso dos recursos públicos, né? Que você vai... mais ou menos no sentido do paper da aula anterior, assim, você... você chama mais gente, né, dá mais direito, distribui mais rents, só que a custa de uma dívida para o Estado, né, um gasto fiscal muito alto. Então, é bem a nossa realidade hoje. A democracia ela também trouxe um ônus fiscal muito grande. É bom porque você redistribui, mas, ao mesmo tempo, é aquele... farinha pouca, meu pirão primeiro, e aí é sempre conflito, e aí você liga com custo de transação, e isso é custo de transação o tempo inteiro, grupos o tempo inteiro brigando ali para a distribuição desses rents. Assim, posso fazer mais um comentário? Último comentário, tem que ser rápido. Não, conectando com o negócio da Débora, o que eu acho realmente o ponto do Marcos Mendes é bem assim... diferente em certo sentido, diferente do ponto do Acemoglu, porque a ideia do Acemoglu, você tem uma elite que controla e extrai recursos da sociedade. Se você distribuir o poder na sociedade, você vai basicamente diminuir esses rents e a sociedade vai crescer, né? E o ponto do Marcos Mendes no Brasil não aconteceu isso, né? Você redemocratizou e você não chegou assim, então agora você tem uma sociedade que todo mundo tem poder, então vamos tirar esses rents e tornar as instituições mais inclusivas. Não, você começou a criar outros rents de grupos que antes não tinham poder, e você, na verdade, em vez de ir para um equilíbrio com menos rent seeking, você foi para um equilíbrio de mais rent seeking, né? E a gente vai ler Lisboa e Latifi, que é basicamente também essa mesma história, mais para frente. Então, tá bom, vamos para o último trabalho. Fernando, com Ancien Régime to Capitalism. Professor, só antes disso, tem alguma tradução aceitável para rent? Não tem. Essa aí não tem. Não é renda, não é aluguel, tem que ser rent. As pessoas resistem a usar coisas em inglês, mas esse não tem jeito. Eu acho. Eu já cedi em vários outros. Moral hazard, eu já aceito perigo moral e tudo, mas rents, põe em itálico e fala em inglês, não tem jeito. Tá certo, obrigado. Vou tentar compartilhar, então, aqui minha tela, professor.
Peço desculpas de antemão, eu sei que o tempo está acabando, mas eu não sou muito familiarizado com essa tecnologia, mas vamos tentar aqui. É no share screen. Share screen. Botão verde com uma setinha para cima aqui. Botei. E aí, vocês conseguem ver, né? Sim. Deixa eu ver. Ótimo, beleza. Se eu colocar aqui nesse modo de exibição, todo mundo consegue ver direitinho? Sim. Vamos lá, vou zerar o... Então, eu agradeço por zerar o cronômetro, vou direto, então. O texto é o Foreign Regime to Capitalism, The French Revolution as a Natural Experiment. Então, o artigo é dividido em 6 partes. Na primeira parte, eles fazem uma introdução e apresentam o argumento central, né? Começam dizendo que uma das principais agendas da pesquisa em história comparada em ciências sociais é a compreensão das causas da diferença de distribuição de riqueza entre os países, né? E uma chave de explicação seria o colapso do antigo regime e o surgimento do capitalismo, né? Eles apontam o cuidado que deve ter nessa análise com relação à possibilidade da causalidade reversa, ou seja, o contrário, né? O crescimento do capitalismo como sendo a causa da derrocada do antigo regime, e também uma tradução livre aqui de omissão de variáveis de tendência, né? Como, por exemplo, a religião, nesse caso eles citam o Max Weber. Bem, e o argumento, então, central é que a invasão francesa de grande parte da Europa, eles circunscrevem a análise à Alemanha, após a Revolução Francesa, é um bom experimento natural para medir o impacto das mudanças das instituições no crescimento econômico, né? O método que eles utilizaram foi, então, a comparação do desenvolvimento econômico nas cidades invadidas por Napoleão e que, posteriormente ao Tratado de Viena, de 1815, que ficaram sob o domínio da Prússia e mantiveram as reformas implementadas pelos franceses, né? O chamado, e aí nesse ponto, então, portanto, é o grupo de tratamento, né? Eles fazem a comparação com o outro grupo, que é o grupo de controle, na verdade, eu coloquei grupo fixo aqui, com as cidades não invadidas pela França ou que, mesmo invadidas, posteriormente voltaram aos sistemas, especialmente o sistema legal pré-revolucionário, né? O critério utilizado foi também a urbanização, né? Assim como o primeiro paper apresentado, e eles têm uma amostra de 306 cidades alemãs, mas se circunscreveram em razão de uma identidade, de uma homogeneidade entre as cidades utilizadas, entre as amostras, eles circunscreveram as cidades à margem esquerda do rio Reno, né? Do rio Reno, aqui saiu um I a mais. E o recorte temporal foi de 1800 a 1850, apesar de eles usarem dados desde 1700, também é uma revisão bibliográfica que eles fizeram, aquela história que você falou no começo, né, dos dados impossíveis não são impossíveis. Então, eles não coletaram esses dados, mas buscaram, a partir de uma revisão bibliográfica, o levantamento desses dados a respeito da urbanização. Daí eles seguem dizendo, né, na segunda parte do artigo, faz uma análise geral das características de algumas instituições do antigo regime, né? Então eles falam especificamente dos tipos de dominação oligárquica que caracterizaram, né, o antigo regime, e também da forma hierárquica, né, da sociedade. Na terceira parte do artigo, eles especificamente falam de algumas implicações para a Europa e a Alemanha da Revolução Francesa. E aí falam da expansão das fronteiras, né? E daí eu deixei uma parte em inglês aqui, porque também fiz a preparação do slide, muito correndo em cima da hora, mas eu vou voltar a esse ponto lá no final. O que importa aqui dizer é que eles fazem justamente essa divisão, apontando que, com o Congresso de Viena, emergiu, né, o Estado Confederado Alemão, com 38 estados independentes, e uma parte do território que ficou sob os cuidados da Prússia, especialmente a Saxônia e o Reino da Westfália, o antigo Reino da Westfália, se deram por critérios geográficos, né? Ou seja, é uma das formas, ele usa 3 critérios de exclusão para testar as hipóteses deles, né? Que é justamente que essas áreas comparadas não foram escolhidas em função de um possível desempenho econômico melhor, né? Foram, na verdade, em função especialmente de questões exógenas, como, por exemplo, a proximidade geográfica, né? E aí ele cita justamente isso aqui. Na quarta parte do artigo, eles, então,
especificamente falam das reformas institucionais introduzidas na França e na Alemanha. Aí, muito particularmente, o que é comumente citado pelos autores, a reforma do sistema administrativo, adoção de leis escritas codificadas, reestruturação das relações no campo, né, justamente em função da questão da agricultura, abolição das guildas, né, que são corporações de artesãos, né, que detinham uma espécie de monopólio, não monopólio, mas uma direção do comércio e do controle do desempenho, do exercício de algumas profissões, em particular das profissões artesãs, né? Nós estamos falando aí da passagem do século XVIII para o século XIX, né? Emancipação dos judeus, secularização das terras da igreja, né? E aí eles destacam justamente a introdução dos códigos civil e comercial francês, que teve uma longevidade grande, ela vigorou até 1900 nos territórios à margem esquerda do rio Reno, né? E essa é apontada como uma das causas do dinamismo econômico da Renânia. Além disso, onde não vigorou propriamente o Código Civil e Comercial napoleônico, ele influenciou a edição, de novo, de outros códigos semelhantes, né? Como na própria Renânia, na Westfália, em 1808, no Grande Ducado de Berg, em 1810, na Baixa Saxônia, que corresponde hoje aos territórios do norte da Alemanha. Então, essas instituições desempenharam um papel determinante, segundo os autores, para a conclusão que eles vão chegar ao final, e eu já posso encaminhar diretamente para ela, que é justamente que, ao lado de outras reformas, como, por exemplo, a abolição das guildas que eu mencionei, né, a reforma agrária feita com a extinção da servidão nos estados à margem esquerda do rio Reno, né, que essas cidades elas revelaram, nesse estudo comparativo entre esse grupo de tratamento e esse grupo de controle, um maior florescimento, né, do desenvolvimento econômico. Ou seja, segundo eles, a extinção desses resquícios do feudalismo e das instituições do antigo regime, propiciadas em grande parte pela Revolução Francesa e pelas invasões das tropas napoleônicas, ocasionaram mudanças institucionais que permitiram um maior desenvolvimento dessas áreas. Essa é a conclusão do artigo, eu encerro aqui a apresentação e fico à disposição para alguma discussão, eu mesmo teria algumas coisas para levantar. É isso. Obrigado, Fernando. A gente não tem um debatedor já escolhido, porque o Fernando aceitou de última hora, mas quem quiser fazer o comentário. Deixa eu fazer um só para começar. O que eu sempre achei interessante desse trabalho é que sempre existe uma crítica muito grande quando você fala de transplante de instituições. Os Estados Unidos vai para o Iraque e vai transplantar instituições. Sabe, vamos lá para a África e vamos transplantar as instituições europeias. A crítica ao consenso de Washington era tudo isso. Mas esse é um caso em que de certa forma, um transplante de instituições que funcionou. O argumento é esse: onde foram transplantadas as instituições francesas, teve um crescimento maior. E talvez a resposta seja que tem muito a ver com se você vai transplantar instituições, se antes você tira a elite que tem, porque se você mantém a elite e põe outras instituições, tem muitas coisas informais e a relação de poder que continua, as instituições não funcionam do mesmo jeito. Então, para transplantar instituições, tem que realmente tirar a elite anterior, eliminar de alguma forma, desestruturar totalmente, e aí tem uma chance das instituições funcionarem. Essa é uma interpretação. Alguém tem algum comentário sobre esse trabalho? Fernando, você... Se ninguém tiver um comentário, eu mesmo gostaria de fazer. É difícil, realmente, como foram muitos textos, né, que foram selecionados para a aula de hoje, naturalmente não foi possível ler todos os textos, né? Especialmente quem preparou, certamente leu mais de uma vez o próprio texto, né, como foi o meu caso. Então, e ainda mais que eu assumi essa responsabilidade antes de ontem. Então,
eu gostaria muito de ter lido os outros textos, quero ainda voltar a eles, né? Todos os textos foram muito interessantes, as apresentações foram muito interessantes, quero parabenizar todos os apresentadores e debatedores, foi muito instigante mesmo. Quanto ao primeiro texto, eu queria fazer uma reação rápida daquele comentário que você fez, professor, com relação justamente a falta de um estudo especificamente a essa transferência de riqueza, digamos assim, né, da colônia para a metrópole, no caso Brasil-Portugal, ou Portugal-Brasil, né, que tem estudos a respeito disso. Eu tentei procurei aqui na minha dissertação de mestrado e não encontrei a referência bibliográfica, mas me comprometo a procurar e depois compartilhar com vocês, que fala justamente, ela tem dados, inclusive, que demonstram a pujança, né, da economia na colônia, e, ao contrário, né, uma crise econômica tremenda que se abateu sobre Portugal por reflexo de várias coisas, em particular da própria invasão napoleônica, né, e do avanço das tropas de Napoleão e da necessidade de fazer acordos, né, tanto com a Inglaterra quanto com a França, né? E, em particular, no Brasil tem um dado que é fundamental e é determinante, que talvez não possibilite a estender esse mesmo framework para analisar os casos, que é das colônias espanholas, ou mesmo dos Estados Unidos, da nova independência, que foi a transferência da corte, né? Então, em 1808, a corte se transferir para o Brasil, inverteram os papéis, né? Então, a metrópole deixou de ser de jure, né? Em direito a gente acaba falando, a gente usa mais a expressão de jure, mas de jure não está errado. De jure, de facto, a colônia passou a ser Portugal, e a metrópole, de fato, passou a ser o Brasil, né? Então, esses dados me parecem que são muito interessantes. Eu vou procurar essa referência bibliográfica. Especificamente sobre o paper que eu falei, que eu apresentei, eu só queria, assim, tem algumas considerações. Eu acho que ele tem uns insights, umas sacadas muito legais. Eu gostei particularmente das relações que ele faz entre as instituições jurídicas, né, e o florescimento do capitalismo, né? Então ele faz uma associação ao bom desenvolvimento econômico, especialmente a consolidação das regras jurídicas a partir da adoção dos códigos civil e comercial napoleônico. Isso eu acho bem interessante, é campo para pesquisa, e em particularmente um campo que fica a sugestão, até eu fiquei louco para pesquisar isso, e o paper termina com isso. O paper termina falando, olha, a partir dessas aproximações, muita coisa ainda pode ser estudada, né? Dos reflexos da Revolução Francesa no desenvolvimento do capitalismo, né? Do fim do antigo regime e do florescimento do capitalismo. E me pareceu particularmente interessante associar o surgimento do constitucionalismo ao capitalismo, porque a Revolução Francesa é tida como o marco do constitucionalismo, ao lado da independência americana. Então, é um ponto do texto, até, que no corpo do texto, que tem uma passagem que não está tecnicamente correta. Isso é praticamente uma unanimidade entre historiadores do direito, como identificando os marcos do constitucionalismo, como a gente conhece hoje, constitucionalismo moderno, como sendo a Revolução Francesa e as revoluções e a independência americana. Ele cita numa passagem do texto que o constitucionalismo teria surgido no século XV, XVI, e isso é uma visão errada. Esse assim, bem categórico, porque houve, em algum momento, um certo entendimento de que, por exemplo, a Carta Magna seria o início do constitucionalismo inglês, e isso não tem nada a ver. Isso já é uma questão muito ultrapassada, porque o constitucionalismo implica uma série de passos, né, que a Carta Magna e que a sociedade do século XV e XVI ainda não conhecia, né? Então, não é só uma tripartição de poderes, mas é especialmente isso também, mas é a garantia de direitos, a possibilidade de um judiciário, com possibilidade de um controle sobre a compatibilidade das leis produzidas por esse Estado, a partir de um frame constitucional, e tem uma série de outras coisas. Para isso eu indico o autor chamado Ross Dippel. Eu depois também passo as referências
minutos, eu estou dobrando meu tempo, né, para ele, sem usar ele na sua inteireza. Na última linha da página 9 do texto, e ele fala assim, vou fazer um esforço para ler aqui. São 2 linhas. Bom, Fernando, você tem 1 minuto, porque a gente está precisando acabar, tá? Só para encerrar, tá? 1 minuto. Vamos lá. The legal system, discriminatory, arbitrary, and often somewhat chaotic, as it was unclear what laws applied, in which situation also was a major impediment to economic progress. Essa frase poderia muito bem ser aplicada para os debates econômicos hoje. E ele está se referindo, na verdade, à Idade Média. Então, só para mostrar um pouco de como é um pouco preocupante para a historiografia buscar relações de causa e efeito, que eu sei que é muito importante para a economia, mas essas explicações causais na historiografia, ela corre o risco de serem tidas como anacrônicas. E essa frase, ela representa bem isso, na minha visão. Esse trabalho dele, se você ver, não foi publicado, pelo menos a primeira versão, foi publicado num livro e não num periódico. E a razão, eu acho, é porque eles foram muito criticados pela randomização, porque pela história deles é assim, ó, Napoleão está andando aqui, estou indo na Europa, estou indo para o leste, meu plano é ocupar tudo. Mas aí, dadas as circunstâncias, não deu tempo para ocupar tudo, então o que eu escolhi de ocupar primeiro? Segundo o argumento deles, foi aleatório. Mas se Napoleão chegou num ponto assim, ó, tem um vilarejo ali, rico, cheio de gente, cheio de coisa, tem um outro vilarejozinho ali, fraco, pouca riqueza, mas eu vou escolher aleatoriamente, eu vou jogar uma moeda para ver qual que eu vou ocupar primeiro, porque para funcionar o experimento total tem que ser aleatório. E provavelmente não é. Napoleão provavelmente escolheu os lugares ricos, os lugares mais promissores primeiro. E se ele fez isso, então não é randomizado. Não é as instituições que causaram o crescimento, foi, na verdade, o crescimento que atraiu Napoleão lá. E eles têm um monte de argumentos de por que não é isso. Eu me lembro, na época que eu li, eu não achei muito convincente. Eu concordo totalmente, professor, e esse seria um dos comentários, caso houvesse tempo ainda, mas fica para uma outra ocasião, em que me parece que essa relação de causalidade inversa, ela está muito presente, né? Inclusive para o constitucionalismo, né? Porque a noção de contrato social, ela é um desdobramento da relação, da noção de contrato privado, né? As pessoas estavam habituadas com a nomenclatura, com a cultura, com a realização de trocas entre si naquele comércio que estava iniciando. A própria ascensão da burguesia, como uma das causas da Revolução Francesa, né, o Terceiro Estado, é isso, nada mais do que uma classe econômica, comercial, mais ou menos pujante, que estava alijada dos processos decisórios políticos e queria participar, né? Então, enfim, são questões para um outro momento, mas eu agradeço de qualquer forma, foi uma ótima leitura e vou voltar aos outros textos, que me deixaram muito estimado. Tá bom, então vamos parar aqui. Foi muito bom, eu gostei, a primeira vez que a gente tenta esse Exact Time, você vê que é rápido, né? A gente nem consegue falar tudo o que a gente quer, mas funcionou bem, especialmente porque muitas pessoas já leram, do jeito que foi com os comentários, você vê como funciona muito melhor quando todo mundo já leu. Então, próxima aula vai ser Engelmann Sokolov, vai ter a apresentação do Naritomi et al. E é isso. Então, tá. Bom fim de semana para vocês. Ô, professor, uma dúvida do calendário. Diga. A outra apresentação do próximo tópico, que é História, vai ser na quinta, né? Você vai fazer uma na terça ou uma na quinta? Porque da quinta é a minha. Porque eu não quero enfiar as 3 coisas na próxima aula. Vai ficar muito apertado. Então vai ser, eu vou falar um pouquinho sobre Engelmann e Sokolov, aí vai ter uma apresentação do Naritomi. Aí o paper sobre do Nuno Palma e Kedowski, alguma coisa assim, sobre o Brasil, fica para quinta-feira. Ok, perfeito, obrigado. E a gente talvez já começa a parte de persistência na própria quinta também. Entendi. Ok. Tá. Bom fim de semana.